perigo de rejeitar a luz. Enquanto as pessoas não conhecem a verdade, elas não são condenadas por viver na mentira. Mas depois que as pessoas rejeitam a verdade, aí já não há mais desculpa para o pecado. Então as pessoas, até o dia da pessoa não conhece a verdade, elas vivem na ignorância, tudo bem, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Se a pessoa não entendeu ainda que adorar mais escultura é pecado, ela pode adorar mais escultura tranquilamente. Que ela vai ser salva se ela preencher os outros requisitos. Ela vai ser salva na sinceridade. Se a pessoa não sabe que o dia de sábado é o dia do Senhor, que Deus mandou guardar esse dia, e a pessoa está transgredindo o sábado, ela vai ser salva na transgressão, mesmo transgredindo o sábado. Se as pessoas não sabem, não conhecem o primeiro mandamento, que manda adorar um único Deus, não terás outros deuses diante de mim, e ela continua adorando uma trindade no lugar do primeiro mandamento, se ela adora a trindade no lugar do primeiro mandamento, ela também não vai ser condenada. Porque está adorando a trindade em vez do primeiro mandamento. Por quê? Porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas a partir do momento que a verdade chega ao nosso conhecimento, e nós, de livre e espontânea vontade, de livre arbítrio, rejeita a verdade, é sinal que a pessoa não ama a verdade. É sinal que a pessoa não tem amor a Deus. A partir desse momento, as pessoas cortam o relacionamento. Deus aí já não trata as pessoas como ignorante mais. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, onde diz assim: por isso Deus envia a operação do erro, para que as pessoas creiam na mentira. A partir do momento que as pessoas entenderam a verdade, ou rejeitou a verdade, ela não tem mais desculpa para seu pecado. Aí Deus, com isso, permite que o inimigo apodere da pessoa. E Deus, ele envia a operação do erro e a pessoa passa a acreditar na mentira como se fosse verdade. Então aí já a condenação está aí. Somos responsáveis só depois que conhecemos a verdade. João 15, 22 diz assim: se eu não tivesse vindo e lhe falado, não teria pecado. Agora, porém, não tem desculpa para seu pecado. Quando Jesus veio ao mundo, o judeu estava vivendo aí na mentira, né? Mas quando o Senhor Jesus veio e pregou a verdade, viveu a verdade, ensinou a verdade, e os homens rejeitaram a verdade, aí o Senhor Jesus disse: se eu não tivesse feito entre eles o que nenhum outro fez, não teria pecado, mas agora viram e odiaram a mim e meu Pai. Porque tem pessoas assim, que não obedecem porque está na ignorância. Outros não obedecem porque rejeitou a verdade. A gente tem que saber distinguir esses dois pecados aí, para não misturar uma coisa com a outra, né? Enquanto as pessoas estão pecando por ignorância, tem desculpa para o pecado. Deus desculpa a pessoa. Oh, ele está na ignorância e eu não levo em conta os tempos da ignorância. Está lá em João, Atos 17:30. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Então, ele não quer que as pessoas fiquem na ignorância. É um perigo quando as pessoas escutam a verdade e rejeita a verdade. É um perigo. Torna-se insensível o coração desse povo. Endurece-lhe os ouvidos. Isaías 6,10 diz assim: torna insensível o coração desse povo.
Endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com seus ouvidos, seus olhos, e ouvir com seus ouvidos, e entender com o coração, e se converter, e converter-se para que sejam sarados. Então, quando as pessoas não sabem o perigo, a gente não sabe o perigo que é a verdade chegar e a gente rejeitar ela. Com isso, endurece o coração, fecha os olhos, tapa os ouvidos e as pessoas perdem o entendimento. Aí eles passam a achar que aquilo que está fazendo está certo, o que ele falou está certo, o que a igreja ensina está certo, e tudo para ela, toda mentira está certa. Elas não têm noção mais. Por quê? Porque torna insensível o coração desse povo, endurece os ouvidos, fecha os olhos, para que não venha a ver com seus olhos e ouvir com seus ouvidos e entender com o coração. Enquanto a pessoa está na ignorância, o coração ainda se encontra aberto para Deus e sua verdade. A chance, a esperança de salvação. Mas quando se conhece e rejeita, endurece o coração. Isto é o perigo. Isso é o perigo. Lá em Hebreus 7:3 diz assim: assim diz o Espírito Santo: hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da tentação no deserto. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça, porque se endurecer o coração, não vai alcançar a salvação. Então, o perigo de rejeitar a verdade é muito grande. Mostra insinceridade, mostra que as pessoas não têm caráter, mostra que as pessoas não amam a verdade. E o Satanás com isso também agora tem acesso, porque nós temos que acreditar, nós nascemos para acreditar em alguma coisa. Até o ateu acredita, o ateu é crente. Qual é a fé do ateu? O ateu crê que Deus não existe. O ateu crê que Deus não existe. Ele tem fé que Deus não existe. É uma fé invertida. Assim também é quando as pessoas rejeitam a verdade. Eles passam a acreditar ao contrário, passa a acreditar na mentira. Se você não sabia que o primeiro mandamento é mais uma condena, se você não sabia que o primeiro mandamento da lei de Deus, não conhece o primeiro mandamento, estava acreditando na doutrina da Trindade, porque não tinha conhecimento do primeiro mandamento, Deus não vai considerar isso como pecado. Ele não vai te condenar por isso. Mas a partir do momento que as pessoas conheceram que o primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim, e mesmo assim a pessoa continua acreditando em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como se fosse apenas um Deus, a partir desse momento cortou o ligamento com Deus. E Deus envia a operação do erro para as pessoas crerem na mentira. Mas ainda há esperança. Se você ouvir a verdade, não endureça seu coração. Porque enquanto há vida, há esperança. Mas se a pessoa rejeitar, endurece o coração.